Aleluia! Glória seja dada a Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Confia nele e o demais ele fará. Entreguei a minha vida para Jesus e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir, sua vontade vou fazer. Alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, Deus sempre me amou. Alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador. O meu Deus é forte. Aleluia. Glória seja dada a Deus. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, Deus sempre me amou. O meu Deus, o teu Deus, Ele é forte. Amém? Glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã. Sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus fale em nossos corações através da sua palavra
e traga para nós aquilo que nós temos buscado da parte do Senhor. Tem um ator de cinema chamado Jim Carrey, acho que muitos já conhecem, já viram o filme dele, que ele costuma fazer filme de comédia, de muita alegria, de brincadeiras. E um dos filmes que ele fez, o título era O Mentiroso. E o filme relata a história de um advogado, que era um advogado inescrupuloso, e que era incapaz de manter a sua palavra e as suas promessas. A mentira fazia parte do seu roteiro, do seu vocabulário, e inclusive com o seu filho e com a sua esposa. E o filho, cansado, né, de ver as mentiras do pai, de ver as mentiras do pai constantemente, desejou no seu aniversário um presente diferente. Então ele fez lá um pedido na hora de apagar a velhinha, para que seu pai não mentisse mais nas próximas 24 horas. Claro que tudo isso é uma ficção, né? É só como introdução da história do filme. Então, a mentira fazia parte do cotidiano daquele homem, daquele advogado, daquele ator. E quando o filho fez o pedido, ele se tornou realidade. E essa realidade começou a gerar um caos na vida do seu pai, que estava habituado, até pela sua profissão, a mentir. E o pai não conseguia mais mentir para ninguém, inclusive nos tribunais, para defender os seus clientes. Com o tempo, ele foi conseguindo entender a importância de não mentir e de quanto é saudável para ele, para a sua vida profissional, familiar, né? O fato dele não ter mais a mentira fazendo parte da sua vida. Então ele começa a ver a sua alegria se restaurar, a alegria do seu lar se restaurar, né? E toda aquela crise que ele estava passando, ela começa a se dissipar. Vemos isso acontecer com muita frequência, principalmente no meio político, infelizmente, onde a mentira faz parte do cotidiano da vida daqueles homens e mulheres. Por isso eu entendo, pastor Arthur, que é muito difícil um cristão conciliar o ministério com a política. Mas também acontece em outras situações de nossas vidas. Essa prática. Creio que quando éramos no mundo, né, é claro, no velho homem, nós utilizávamos desses subterfúgios, vamos dizer assim, para tentar escapar de alguma encrenca ou de alguma situação desconfortável. De certo, alguns já se depararam em situações embaraçosas em que a mentira foi lançada para tentar se safar de uma situação pior, jogando às vezes até a culpa em algo ou alguém. Quando nós vemos cercados diante de algum questionamento que pode nos comprometer, tentamos achar uma forma de escapar. Isso é da natureza do homem. E uma das mais usadas pelo homem é a mentira, o que para o cristão tem que ser algo impensável de se fazer. Infelizmente, a mentira acaba fazendo parte de algumas estratégias do homem, pelo menos do velho homem. O novo homem, nascido em Cristo, não mais faz parte desse mundo, desse vocabulário. O correto é assumirmos nossos erros e pecados. Deus nos perdoará e conseguiremos sair do problema. E a Bíblia vai nos trazer um relato de algo um pouco semelhante, onde a mentira provocou uma série de consequências. Provocou a vergonha, provocou achar um culpado, provocou a consequência de mentiras, o distanciamento da bênção de Deus, a tristeza e dores. A palavra tema desta tarde, início de noite, é: de quem é a culpa? Convido a você a abrir sua Bíblia em Gênesis 2, do versículo 15 ao versículo 18, que diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí você pula lá para o Gênesis 3, do versículo 1 ao 13. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento todo tomou do seu fruto, e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Até o versículo 13, até aqui. Depois de Deus já ter criado todos os animais, formado toda a terra, pensou e criou um ser superior a todos os animais, a sua imagem e a semelhança, a imagem e semelhança do Criador. Então, do pó da terra, Deus criou o homem. Em seguida, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz no versículo 8, que Deus então pega e planta no seu jardim o Éden. Deus pegou, o Criador pegou uma parte da terra e lá ele criou um jardim especialmente para o homem, plantado no Oriente, o jardim do Éden. Então Deus prepara as coisas especialmente para nós, de uma forma diferente, de uma forma incomum, que só Deus tem como fazer. Então Deus coloca nesse jardim Adão, aquele que ele havia criado. E Deus pegou a parte do quintal da sua casa, da sua terra, e colocou a sua criação, e plantou ali um jardim com todo tipo de árvores frutíferas, agradáveis aos olhos, boa para alimento. E lá foi colocado o homem, no seu quintal. Ele colocou o homem num lugar especial no seu quintal. Se você pegar uma parte do seu quintal da sua casa e resolver colocar num canto dele um jardim com lindas flores, com flores bonitas, você vai cuidar, vai regar aquele quintal, você transformou uma parte dele num pequeno jardim. Assim Deus fez. Então Deus cuidou do homem, ele preparou esse jardim especialmente para o homem, com carinho. E o Senhor fez brotar da terra toda espécie de árvore agradável à vista, com deliciosos frutos, lindas flores, formosas, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus pega o homem e leva o homem para o jardim, está relatado lá no versículo 16. E diz para o homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ele dá esse direito ao homem. Então Adão tinha liberdade de comer a qualquer hora e qualquer fruto do jardim. Então chama Adão para dar nomes aos animais. O Senhor dá essa honra ao homem. Ele o chama para que ele dê nome aos animais ao qual o Senhor criou. Está relatado lá no versículo 19. E Adão foi e deu nome a todos os animais. Veja o quanto somos especiais para Deus. Mas havia uma ordenança da parte do Senhor. Havia algo que Deus havia deixado muito claro à vida de Adão. Até aqui está tudo bem. Parece fácil e simples a vida do homem, e realmente era. Mas havia uma condição, uma única ordenança da parte do Senhor para que o homem pudesse viver protegido, sem pecado, sem doenças, sem perseguições, num jardim especialmente criado por ele. Ele não poderia comer, ele não poderia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a condição. Deus havia plantado no jardim uma árvore muito especial, que não deveria ser tocada pelo homem.
Essa árvore estava no meio do jardim, diz a palavra do Senhor, e não havia nem guardas, nem muros para guardar esta árvore. Era de fácil acesso ao homem ou qualquer outro ser, mas havia uma ordenança do Senhor, uma ordenança do Criador. Não toque. Não toque dela. Para estarmos debaixo da bênção do Senhor, vivemos a bênção do Senhor em comunhão com o Pai, guardados, protegidos, alimentados, há uma condição, irmão. Há uma ordenança do Criador para nossas vidas. Não se aproxime do pecado. Não toque no fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus deixou uma ordenança para nossas vidas. Não era difícil de se obedecer. O homem tinha um jardim gigante para viver tranquilamente. Poderia comer de qualquer árvore, menos aquela. Poderia escolher qualquer uma das árvores frutíferas para tomar o fruto e comer. Apenas umazinha, ele não deveria tocar. Apenas uma. Aí Deus vê o homem e resolve lhe trazer uma companheira. Dá no versículo 18, relatado, quando Deus traz Eva. Posteriormente, Deus viu que não era bom o homem estar só. Então Deus tira o homem do seu sossego, do seu conforto, da sua calmaria, e diz para o homem, lá como disse o pastor Cláudio Duarte, Adão, vai dormir, porque vou arrumar um problema. E Adão é colocado para dormir. Então Deus tira uma da costela de Adão para formar uma linda mulher. Eu tenho certeza que ela é uma linda mulher. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E tenho certeza disso. Então Deus faz tudo perfeito. A sua companheira ou seu companheiro são lindos. Porque Deus e Deus, pelo menos eram lindos quando Deus se deu. Se o seu marido instalou um airbag, aí é um outro problema. Porque isso não veio quando você conheceu. Mas vamos lá. Então, Deus acorda Adão e diz assim para Adão, Adão, olha um presentinho para você, Adão. Toma essa linda mulher. O problema agora é seu. Foi isso que Deus disse? Não. Mas Adão recebeu o presente do Senhor. Estava tudo como Deus quer. Tudo do jeito que Deus queria. O homem, a mulher, formado à imagem e semelhança, um lindo jardim no Éden, equilíbrio da natureza, o Corinthians ganhando todas, o Palmeiras sem mundial, só alegria. Todo mundo feliz. Mas para o homem continuar nessa boa vida, tinha uma condição, a qual nós já conhecemos, a qual ordenou o Criador. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Gênesis 2:1 diz assim, que o Senhor ordenou ao homem, de toda a árvore você pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não vai tocar nela. O homem sabia que deveria afastar-se daquela árvore. O homem sabia que deveria ficar longe dela. E nós temos que ficar longe da tentação, irmão. Temos que ficar longe do pecado. Nós temos que fugir do pecado. Lá em Marcos 14:38 diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não dá bandeira. Até esse momento, não havia consumado pecado. Estava em comunhão com Deus. Deus falava, andava, orientava, cuidava do homem. Adão era um hóspede especial para Deus, um hóspede em seu jardim, feito para o homem, para ficar toda a sua vida. Não era para ser transitório, mas para ele passar a sua vida naquele jardim. Quando você recebe uma visita na sua casa, quando nós recebemos uma visita na sua casa, nós oferecemos para ela tudo que é de melhor. E nós sabemos que ela veio para passar, às vezes, um dia ou alguns dias. E toda visita tem em mente, ou pelo menos tem que ter em mente, o hóspede, né? Que tem que respeitar as regras da casa, as regras dos anfitriões. É assim que funciona. A visita tem que ter noção dos seus limites e até onde ela pode chegar. Ninguém sai abrindo a geladeira, pelo menos eu acho que não faz isso, né? Ou entrando nos cômodos da casa sem que seja convidado. Mesmo que você seja mais íntimo, você também tem seus limites. O Éden era parte do quintal da casa de Deus, do Criador. E Deus é soberano sobre nossas vidas. As regras quem dita é Deus. Somos suas criaturas. Estamos em seu jardim. E naquela árvore não era para o homem tocar. Não era para o homem tocar. O homem podia tocar e andar por todo o jardim. Comer de qualquer coisa. Acordar a hora que quisesse. Dormir a hora que quisesse.
Mas havia uma condição. Estamos na casa de Deus e quem dita as regras é Deus. É o Senhor, Ele é soberano. Há uma condição para estarmos na presença de Deus. E qual a condição? Não pecar. Afastar-se do mal. Afastar-se do pecado. Analisando essas palavras, entendemos que Satanás é astuto, como diz a própria palavra. Aí nós vamos entender qual foi a escalada do pecado. Como o pecado dominou o homem, enganou o homem e fez com que ele pecasse contra a ordenança de Deus. Está em Gênesis 3, a 1 a 3. Vou ler para vocês. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Até esse momento, o homem e a mulher não haviam pecado, mas a mulher estava proseando com a serpente, trocando uma ideia, jogando conversa fora, batendo papo. Cristão não fica com conversa com o diabo. Cristão não fica trocando ideia com Satanás. Cristão não se arrisca à beira do abismo, porque se fizer isso vai cair. Cristão não anda de mãos dadas com o pecado. Cristão não fica de conversa fiada com o pecado. Cristão fica longe da tentação. Porque a carne é fraca. Eva ficou dando brecha para o pecado. Ao invés de ficar longe da árvore, ela ficou dando brecha. E veja como Satanás é astuto. Primeiro ele atrai a mulher próxima à árvore. Com certeza a árvore deveria ser frondosa, deveria ser uma árvore bonita, uma árvore grande. E ele começa a abrir um diálogo agradável com a mulher. Sem arrogância, sem brutalidade, uma voz mansa, tranquila. Esses são os mais perigosos. Na primeira abordagem, a serpente não teve muito sucesso. Porque ele não conseguiu, naquela primeira abordagem, o convencimento. Diz lá no versículo 3, 1. E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ele usa a própria palavra de Deus para enganar o homem. Aí Satanás vem com a segunda abordagem. Certamente não morrereis. Ele sabia que esse era o ponto fraco do homem, o seu medo, a morte. A serpente tenta afastar essa possibilidade de que isso aconteceria. Então o que ele faz? Feito isso, seria mais fácil o convencimento do homem de que ele não morreria. Então Satanás astutamente vai no ponto que mais nos abala, o mais fraco, e nele que a serpente vai tentar nos levar à queda. É nele. Por isso que Marcos diz, vigiai e orai. Porque, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pecado estava próximo de ser consumado. Até esse momento, eles ainda continuavam sem o pecado, o homem e a mulher, mas eles começaram a sucumbir à tentação. A oferta colocada à sua frente era agradável demais. Era muito boa para os olhos. Assim faz o diabo em nossas vidas. Ele nos apresenta manjares do rei. A mulher diz lá no versículo 6 que a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos. Quando deixamos o pecado entrar em nossas vidas, ele nos contamina toda a nossa casa, toda a nossa vida. E o pecado de Eva contaminou a sua vida e a vida do seu marido, de Adão. Mas foi Eva que pecou e me levou ao pecado, diz Adão. Achei que estava tudo bem, parecia que não tinha problema. E vamos tentando arrumar desculpa para o pecado. Começamos a arrumar mentiras para encobrir o pecado, para tentar tirar nossa culpa. E a ordenança do Criador foi dada aos dois, ao homem e à mulher. Ambos tinham conhecimento da ordenança do Senhor. Eles não poderiam dizer que não sabiam. Nós não podemos dizer que não sabíamos. Olha o que diz Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, você sabe, você tem conhecimento das coisas de Deus. Todos sabemos da ordenança do Senhor, conhecemos sua palavra, sabemos a vontade de Deus para nossas vidas e não temos desculpas para alegar a falta de conhecimento.
Eles tentam esconder o pecado do Senhor. Diz lá no versículo 7. Porque os olhos foram abertos e eles viram que estavam nus. Eles estavam andando nu o tempo todo. Aquilo pouco importava para eles. Mas o pecado abriu os olhos. O pecado contaminou a vida daqueles dois. E não há como escondermos o pecado. Até aquele momento não havia pecado no homem, mas a desobediência à palavra de Deus os levou a pecar e gerou consequências e consequências terríveis. Andavam nus, sem roupa, puros, limpos. O pecado abriu os olhos. O primeiro entendimento que tiveram foi visto que eles estavam nus. E isso foi provocado porque eles desobedeceram ao Criador. A nudez foi uma consequência de um ato de desobediência ao Senhor. Aí o que eles resolvem fazer? Fugir da presença de Deus. Como se fosse possível fugir da presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus e achamos que podemos nos esconder do Criador. A vergonha provocada pela desobediência à palavra de Deus nos deixa constrangidos na presença do Espírito Santo. É assim que as nossas vidas, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando vamos à igreja e o mover do Espírito acontece e nos constrange. Temos vontade de entrar debaixo da cadeira, como se fosse possível algo ser escondido aos olhos do Criador, aos olhos do Pai. Não fuja da presença de Deus. Arrependa-se, se humilhe na presença de Deus, porque Deus acolhe o coração arrependido. E Deus chama o homem, e chamou o Senhor Adão. Onde você está, Adão? E o Adão responde, ouvi tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu. Estava nu. Você acha que era esse o motivo? O motivo era o pecado. Achamos que temos que arrumar um culpado, temos que arrumar um culpado. O pecado chama outro pecado, a mentira chama outra mentira. A mentira é como se fosse uma bola de neve. Já viu? Enfia uma bola de neve, joga uma bolinha desse tamanhozinho, joga lá na montanha abaixo, ela vai rolando, vai crescendo, fica uma bola gigante. Assim é a mentira. Pecaram porque tentaram mentir para Deus. Pecaram porque se aproximaram do proibido, deram conversa para o diabo. Pecaram porque tomaram da árvore proibida. Deus havia deixado claro que não deveriam fazer isso. Pecaram porque não assumiram o seu erro. Jogaram a culpa um no outro. Um joga na mulher, a mulher joga na serpente, a serpente jogou em ninguém, né? Porque não tinha ninguém para jogar. Se tivesse, ela jogava também. Rapaz, ela jogar na árvore. Aí fica aquele negócio, um joga no outro. Pecaram porque tentaram esconder de Deus, fugiram da presença de Deus, temeram ao Criador. Por que temer o Criador se Ele os formou? Viram que estavam nus, consequência do seu pecado. O pecado deixou suas marcas. E de quem foi a culpa? De todos. Porque todos pecaram. Todos conheciam a palavra do Senhor. Veja o estrago provocado pelo pecado na vida de Adão e de Eva e nas nossas vidas também. Porque era para nós estarmos nesse jardim. Eles andaram muito perto do pecado, dava para sentir o cheiro agradável do pecado. O pecado era agradável aos olhos, e quanto mais perto, melhor. O pecado era desejável de ser tocado. A palavra da serpente era agradável aos ouvidos do homem, do ego. Eles deram ouvido ao pecado. Tocaram no pecado, que parecia bom. Pô, ninguém vai ver, é só um toquinho. Sentir o sabor do pecado, uma frutinha só, não vai mudar nada. Ninguém vai ficar sabendo. Mas de Deus, nada fica oculto. Aos olhos de Deus, nada fica oculto. O pecado gerou consequências para todos, como gera para todos nós quando pecamos. Para nossas vidas, para nossos filhos, para nosso companheiro, para nossa casa. Deus diz à serpente, lá em Gênesis 3,14, porque fizesse isto, maldita és de todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e do pó todos os dias comerás, todos os dias da tua vida comerás. Aí Deus diz à mulher, multiplicarei grandemente a dor da sua gestação, em dor darás luz aos filhos, o teu desejo para o teu marido ele dominará.
Olha só, irmão. E diz ao homem, porque deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás delas, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. E ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomada, pois és pó, e ao pó tornarás. Olha as consequências do pecado. Ele tinha tudo às suas mãos. Não tinha enfermidade, não precisava suar para conseguir o seu alimento e tinha a vida eterna. Se não fosse a queda de Adão, provavelmente estaríamos vivendo no jardim do Éden, especialmente preparado por Deus para nós. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos deu uma segunda oportunidade. Abraça ela. Abraça ela. Seu Filho, o Cristo, que veio como homem, como se fosse um jardim criado por Deus novamente, para carregar nossos pecados, morte de cruz, para que pudéssemos ter a perdão do Senhor e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. A Nova Jerusalém está especialmente preparada para nossas vidas, para nós, esperando a sua igreja. Para podermos alcançar essa bênção, temos que obedecer à voz do Senhor. Não se aproxime do pecado. Não toque no pecado. Se afaste do mal. Arrependa-se todos os dias e entregue-se por completo a Cristo. E você terá certeza que você terá direito a entrar na terra prometida, na celeste terra de Jerusalém, onde poderemos estar lá, sem dores, sem lágrimas, sem choros, em Cristo Jesus. Aprenda com a palavra do Senhor, aprenda com os ensinamentos de Deus, que através dele fortaleça a tua vida espiritual em Cristo. Oremos a Deus, agradecendo por essa rica palavra. Querido amado Deus, amado Pai, te agradecemos pela a palavra que o Senhor nos trouxeste e nos ensinaste, que através de Adão e Eva, Pai, o quanto é importante, Senhor, obedecermos a tua voz, a tua vontade, Pai. Sem murmurarmos, sem questionarmos, mas apenas obedecermos, Pai. E assim podemos gozar da presença do Senhor, estarmos debaixo da tua graça, da tua proteção, Pai. E podemos vencer o mundo, Senhor. Abençoa cada um que esteja ouvindo, assistindo a este culto, Senhor. Que o desejo do coração dos teus filhos seja atendido, Pai. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, Pai. Eu te peço, Pai amado, visita cada um deles, Pai. Não desampara o órfão, a órfã, guarda de todo o mal. É que eu te peço em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com toda a sua igreja em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e perdido.